cansado, você já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou, na esperança que elas comovessem o Senhor. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saibas que Deus está observando a sua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte esta provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está desta porta se abrir. Eu esperarei em Ti, Senhor, eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saibas que Deus está observando a sua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte esta provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está desta porta se abrir. Eu esperarei em Ti, Senhor, eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Eu esperarei em Ti, Senhor, eu confio só em Ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não
Senhor eu vou perseverar, porque no Senhor eu vou perseverar. Amém. Boa noite com Jesus, preciosos irmãos, ouvintes que estão conectados conosco nesse horário que nós consideramos nobre para nós, como todos os horários que nos reunimos para falar da palavra de Deus. Estamos vivendo um dia maravilhoso, desde da parte da manhã, onde tivemos uma escola dominical maravilhosa, de ensinamentos que nos centralizam, nos equilibram naquilo que nós temos crido, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, trazida pelo profeta de Deus para esta era, William Marion Branham. E aqui estamos juntos, nesse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, aonde nós diariamente temos nos encontrado e recebido de Deus porções de sua palavra, que tem, com certeza, ajudado a muitos de nós. Nós agradecemos a cada um que tem feito com que esse trabalho tenha esta continuidade, porque, na verdade, devido à sua participação, você está sendo um que contribui para que esse trabalho permaneça no ar. E estamos juntos aqui hoje, uma grande parte da nossa equipe que faz essa programação, para contribuirmos e sermos abençoados, falando um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem nos trazido durante esse dia precioso. Tivemos um culto ainda há pouco muito maravilhoso e estamos aqui para isso, na expectativa de que Deus nos possibilitará ouvir um pouquinho mais daquilo que Ele tem para cada um de nós. Estamos juntos aqui hoje, eu, o irmão Emerson, o irmão Edson e o irmão Cássio, para juntamente com vocês sermos abençoados através do que Deus preparou para nós nesta noite. Como sempre nós fazemos, envie para nós o seu destaque, envie para nós algo que você, um testemunho, algo que você tem vivido e que você sabe que vai ajudar alguém. Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós temos recebido de Deus, ao ser retransmitido, vai contribuir para o benefício de mais alguém. Cristianismo é viver para o outro. É assim que nós aprendemos do nosso profeta. Então, meus irmãos, já vou pedir aqui para cada um dos companheiros que estão comigo para dar a sua saudação, para então nós entrarmos no nosso assunto de hoje. Irmão Emerson, boa noite com Jesus, meu irmão. O áudio. Não, ele mudou a câmera. Isso, agora o áudio. Deu certo? Deu, só que a câmera ficou ao contrário. A câmera tá... Aí, Certo? amém. Essa tecnologia realmente é difícil para os idosos que nem eu. Então, meus irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez juntos, né? Depois dessa apoteose, né, de bênçãos que nós obtivemos durante esse domingo, desde a escola dominical, com um ensinamento que amadurece, né? Nos amadurece. Na verdade, o ensinamento do nível que nós recebemos nos deixa seguros, porque sabemos de onde está partindo, de onde é a fonte do ensinamento. Então, quando o nosso pastor frisou bem hoje pela manhã, quando ele disse, isso é doutrina, então nós sabemos que é algo muito sério.
mas nós ficamos maravilhados, porque sabemos que aquela fonte, ela é uma fonte que jorra das veias de Emanuel. Sabemos aonde estamos firmados. E culto da noite, uma bênção, ver o irmão Antônio Neto falando, o irmão Miguel, e agora estamos novamente nessa programação aqui. Boa noite com Jesus. É isso aí, irmão Cardoso. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, irmão Emerson, amém. Também está conosco aí esse novo participante da equipe, né? Vencedor de batalhas, irmão Edson para nós, né? Porque o nome dele é Edmilson. Irmão Edson, boa noite com Jesus, meu irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite com o Senhor Jesus. Não existe uma noite boa se não for com Ele, não é verdade? Então, eu estou feliz por hoje estar participando também com todos os nossos amados, irmão Cássio, irmão Emerson, irmão Cardoso e irmão Abel, embora não esteja aparecendo na tela, não é? Mas faz esse trabalho, essa cooperação fundamental para todos os participantes. E a todos os nossos irmãos em Cristo. Como foi dito, isso aqui é uma pequena, mas gostosa sobremesa. E faz com que os nossos amados irmãos, eles tenham mais um pouco desta mensagem, mais um pouquinho desta palavra, porque ela é verdadeiramente a comida, ela é verdadeiramente o pão, e nela não somente contém, ela é o nutriente para que todos nós, após ouvirmos o que ouvimos hoje à noite, tenhamos uma boa noite com Jesus. Amém, irmão. Amém, amém. Irmão Cássio, boa noite com Jesus, meu precioso irmão. Boa noite com Jesus, a graça de Deus que nos dá essa oportunidade, irmãos, que estão aqui fazendo desse lado de cá e os que estão fazendo do lado de lá também esta programação. É uma grata satisfação para nós. Nós temos a certeza, a convicção dentro de nós que esta programação não existiria, não teria sentido se não fosse você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, nos dando essa honra de termos a vocês por companhia em cada Boa Noite com Jesus, no correr da semana, nas gravações e aos domingos aqui ao vivo, tendo então a sequência de bênçãos, de pregação, de compartilhamento do que Deus tem de melhor para o seu povo, que é a mensagem precursora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, sintam-se à vontade e participem desta programação, porque ela é feita por Deus abençoe. Amém, amém, irmão Cássio. É isso, meus irmãos. Então, nós vamos agora, já entrando no tema que nós fomos inspirados pelo que ouvimos, pelo que recebemos, a conversar um pouquinho mais sobre isso. Nosso pastor, que é o responsável direto, é o supervisor geral desta programação, é o pastor Sebastião Machado Borges, nosso pastor. Ele nos trouxe hoje, no início do culto da noite, uma escritura que está em Tiago, e ele frisou bem o verso 11 do capítulo 4. Tiago, capítulo 4, no verso 11, uma escritura que o nosso pastor nos pediu para prestar atenção, que diz assim: irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei.
e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Deus abençoe a sua palavra. Essa escritura me chama a atenção para um ponto importantíssimo. Nós devemos ser observadores e cumpridores da lei. Mas nós não fomos chamados para julgar. A palavra nos julga. E nós sabemos que essa palavra que tem o seguinte sentido, meus irmãos. O que é julgamento? É o ato ou efeito de julgar. E julgar é proferir uma sentença, o que é próprio para um juiz. Ele profere a sentença. Nós sabemos que no Jardim do Éden foi proferida uma sentença. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o juiz. Ele sentenciou o que aconteceu ali. E Ele faz isso, porque Ele é o justo juiz. Mas também, julgar traz o sentido de ter uma opinião sobre alguém ou algum assunto. Você vai ter uma opinião. Aí a coisa começa a abrir um pouco. Por quê? Porque cada cabeça é um mundo. E nós devemos, então, aí começar a ter mais vigilância. Ter opinião não é errado. Mas você tem que observar o que é que está te impulsionando a ter essa opinião. Você está se baseando em quê para ter essa ou aquela opinião, né? Você está expressando um parecer. Então você está julgando aquilo segundo o seu entendimento. E você pode estar supondo ou presumindo, né? Considerando pela forma que você está vendo. Por isso é importante nós estarmos sempre atrás da palavra. É importante nós sempre estarmos atrás do nosso pastor. É sempre importante dar plena intenção à doutrina que temos recebido, pois ela vai te posicionar e vai então fazer com que você olhe as coisas por um certo prisma. E observando o estudo da mensagem que estamos agora estudando com o nosso pastor, mensagem, senhores, é esse o tempo? No parágrafo 22 dessa mensagem, o profeta disse assim: e se acontecer de você obter a gravação, seja quem for que estiver ouvindo a fita, recorde, se algo é confuso para você, não o diga, a menos que esteja na gravação. Não diga nada contrário ao que está na gravação. Aí nós relacionamos isso com a Bíblia, onde diz que ela não é de particular interpretação. Veja bem. Então, para se tirar alguma conclusão, para se fazer alguma observação, você tem que ter muita segurança no que você está se baseando. Né? Então, aí seguindo, o profeta nos diz, já no parágrafo 23 desta mensagem, ele diz: assim muitos escrevem acerca da semente da serpente e dizem que eu disse isso e aquilo outro. Vou à gravação, olha, o profeta mesmo, eu voltava lá para ouvir o que Deus disse através dele. Ele disse:
Vou à gravação e a ponho para ouvi-la, e não o disse daquela maneira. As pessoas julgam mal as coisas. Nós vivemos, irmãos, cercado por várias influências. São muitas vozes. Então nós temos que ter este cuidado de buscar o melhor que pudermos, a sintonia com a voz de Deus, que tem o canal certo, que tem o meio próprio para nós nos basearmos. Por isso é importante não ficar ouvindo todas as vozes, não ficar buscando dar opiniões em tudo que se ouve. Nós temos aprendido que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles eram homens de poucas palavras. Então, nós devemos ter muito cuidado com julgamentos. E somos ensinados que você não deve ser precipitado no falar, cuidadoso no que está ouvindo. Tudo isso são orientações que nos asseguram de que, fazendo isso, seguindo essas observações, nós erraremos menos. E Deus tem nos trazido aqui para conversarmos sobre isso, sabendo que nós somos rodeados de fraquezas e que as turbulências muitas vezes te deixam com mal-estar até, não é assim? Não é verdade? Mas você tem recebido de Deus o maná limpo, puro, e isso te dá segurança. E por isso estamos aqui seguros de que Deus está cuidando de nós. Amém? E você vai enviando o seu destaque, vai participando juntamente conosco. E agora eu vou dividir aqui o tempo, já chamando o irmão Emerson, que vai contribuir com esse pensamento que nós estamos iniciando agora. Amém? Irmão Emerson, é com o senhor agora. O áudio. Tem que ligar o áudio. Desculpa. Então, irmão Cardoso, é um tema muito, muito bom da gente conversar. Esse tema, ele é, na verdade, muito profundo. Porque ele fala de um assunto que muitas vezes nós vemos até entre nós, né? Que é a falta de posicionamento. Porque a Escritura diz assim, no que é verdadeiro nós estamos, né? Isto é, em Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo, ele disse assim, ele diz aqui em São João, capítulo 7, versículo 24, ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então ele determinou bem simples como você deveria posicionar esse julgamento. E Tiago, aqui ele diz algo tremendo. Ele diz assim, ó, quando você fala mal do seu irmão e julga a seu irmão, porque uma vez que você fala mal, você fez um julgamento. Você julgou que ele errou e, baseado nisso, você profere um julgamento. Foi o que o irmão Brano falou. As pessoas dizem a respeito da semente da serpente que eu disse alguma coisa. Aí eles falam assim, elas julgaram mal, não entenderam e aplicaram o julgamento. Então ele diz assim, que uma vez que você fala mal do seu irmão, é porque você julgou o seu irmão, não é? E olha o que acontece. Você fala mal da lei e julga a lei. Olha que coisa terrível, né? Quando você fala mal do seu irmão, você deixou de ser sacerdote, interceder
ter aquele espírito intercessório e você começou a aplicar o julgamento. E quando você faz isso, você julga a lei. Olha, Tiago dele foi claro. Quando você fala mal do seu irmão e julga seu irmão, você fala mal da lei e julga a lei. Agora, por que você faz isso? Por que você faz isso? Quando nós vamos lá no livro de São Mateus, no capítulo 22, lá versículo 34, 40, um fariseu chegou para Jesus, né? Então, está escrito assim, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veja que ele não perguntou qual era o primeiro mandamento da lei. Porque o primeiro mandamento da lei é: não terás outros deuses diante do Senhor teu Deus. Ele não perguntou qual era o primeiro mandamento da lei, mas ele perguntou qual era o maior mandamento da lei. Jesus disse o quê? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento da lei. Ora, o segundo lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Olha só. Então, quando você julga seu irmão, você julga a lei por quê? Porque a lei diz que você tenha que amar o teu irmão como a ti mesmo. Você não tem que julgar o teu irmão. Você não é posto para julgar o teu irmão. E quando Jesus disse aqui em São João capítulo 7, ele disse assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E qual é a justiça de Deus? É Cristo, é o sacrifício, é a propiciação, não é o juiz, porque ele ainda não é juiz. Mas o que é a justiça de Deus? É Cristo, porque a justiça da lei foi aplicada sobre ele, porque ele cumpriu toda a justiça, passando a ser a nossa justiça, porque ele nos representa. Agora, qual é o espírito que estava em Cristo? Não é o mesmo que Paulo diz que tem que estar em nós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Qual é esse sentimento? É intercessório. Qual é esse sentimento? Orai uns pelos outros. Não é julgar segundo a aparência, porque esse julgamento é um julgamento precipitado. Mas qual é o julgamento correto? Julgue pela reta justiça. Qual é a reta justiça? É o sacrifício. É esse mandamento aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto para cada um dos meus irmãos e irmãs: meu irmão, minha irmã, quando você percebe que você cometeu um pecado, uma fraqueza, um deslize, que todos nós cometemos, qual é o julgamento que tu aplica sobre você? Você aplica um julgamento de morte? Você aplica um julgamento, uma sentença de morte sobre você? Ou você, quando reconhece o seu erro, olhando como que para um espelho, conversando com você mesmo, e diz: oh, Emerson, de novo você falhou, mas de novo você cometeu isso, Emerson. Qual é o julgamento que você faz? Você, nesse momento, advoga por você, porque você levanta a tua voz ao céu e diz: ô Senhor, tem misericórdia do Emerson. Esse é o segundo e grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a você, que você aplica um julgamento segundo a misericórdia de Deus sobre você, clamando misericórdia, como você vai aplicar sobre teu irmão? Se você tem que amá-lo como a você mesmo. Você tem que aplicar o julgamento segundo a graça. É pedindo que Deus tenha misericórdia dele. Ora, quando os fariseus chegaram
para Pilatos, Pilatos disse assim, ora, julgai-o segundo a sua própria lei. Os fariseus não queriam julgar Jesus sobre a lei. Eles disseram assim, não nos é permitido matar um homem. Olha só. Então eles não queriam julgar a Jesus segundo a graça, segundo as obras. Eles queriam era matá-lo. Então como é que nós devemos julgar a nosso irmão? É segundo a misericórdia. É dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ele falhou, mas tem misericórdia dele, Senhor. Ser propício a ele como o Senhor é propício a mim, que sou pecador como a ele. E quando nós fazemos dessa maneira, nós aplicamos o sangue sobre ele e nós automaticamente também entramos debaixo do sangue. É isso aí. É julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? É Cristo. E Cristo, ele é o quê? Ele é juiz? Não. Ele é sumo sacerdote das nossas confissões. Deus abençoe, meus irmãos. É isso aí, irmão Cardoso. Amém, amém, irmão Emerson. Muito bom. Boas lembranças do que a Escritura nos mostra. Agora nós vamos ouvir a participação do irmão Edson, que também trará uma palavra contribuindo para esse tema, julgamentos. Irmão Edson, com o senhor. Olá, irmãos. Boa noite. Boa noite com Jesus. Graças a Deus. Estamos felizes por mais uma vez podermos desfrutarmos, né, da palavra, desfrutarmos do Evangelho. E hoje, de uma forma bem amorosa, discutido este assunto no qual nosso pastor tocou, sobre este tema, julgamento. Nós vamos para Mateus capítulo 7, versículo 1. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Em outra palavra, ele diz, com a medida com que medirdes, medirão a vós. Ou seja, é algo que nós, como seres humanos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos nesta vida e nós estamos passando por todo tipo de julgamento. Julgamento dos homens. E estamos, às vezes, também nos colocando, em certos momentos, em lugar de juízes. Até porque a Escritura diz que o homem espiritual julga e que ninguém é julgado. Então, quando você, quando eu, quando nós, irmãos amados, julgamos pelo Espírito, como noiva de Jesus Cristo, nós não julgamos para condenar. Nós julgamos dentro de uma esfera bíblica de perdoar. Julgamos para perdoar. Jesus, ele em nós, em nossas vidas, hoje, ele continua sendo, foi falado pelo irmão Emerson, ele continua sendo sacerdote. A noiva está neste patamar. E como a Escritura, ela está voltada para o aperfeiçoamento desta igreja, desta noiva, aquele que começou a boa obra em nós, que a Bíblia diz em vós, mas esse vós é para nós, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele não nos chamou, nós não estamos
ainda nessa condição de fazermos julgamentos de condenação. O senhor tocou num ponto aí que foi muito fundamental para isso, quando disse que nós também, a palavra julgamento vem no sentido de opinião. Você pode opinar, você pode ter a sua opinião sobre determinado assunto, mas nós não estamos para condenar um ao outro. Nós não viemos aqui para condenar irmãos e irmãs em nenhum motivo. Isto porque a Escritura é bem clara para nós. Paulo disse assim: tu que está em pé, cuidado para não cair. Então, quando nós estamos julgando, nós estamos incorrendo, nós estamos trazendo para nós julgamentos também. E eu estava olhando aqui que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, aliás, versículo 10, 14, versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, é o que Paulo está falando. Então, é algo que ele pergunta, mas tu, que julgas teu irmão? Então, quando ele se referiu a ele diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Isso vem a calhar, isso vem a combinar com o que Tiago estava dizendo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É tão ruim isto, não é? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, me julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, no versículo 12, ele diz: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, aí ele pergunta, tu, porém, quem és que julgas a outrem? Isto nos dá base, irmãos, isto nos dá base para podermos entender que a noiva de Jesus Cristo ficará no centro. Ela não estará nem para um lado nem para o outro, porque ela não foi chamada ainda para esse momento, porque a Bíblia é bem claro quanto a isso. A igreja, a noiva, ela estará nesse posicionamento, né? Mas aqui não. Aqui nessa esfera terrena, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos também para ser levantados pelo Senhor. Mas nós não estamos aqui para fazermos um julgamento condenativo de quem quer que seja, de ninguém, seja do maior ao menor. Nós não estamos aqui para julgar nesse ato de condenação. Bom, pecou, esse aí vai para o inferno. Esse errou, vai para o inferno. Esse caiu, essa caiu, vai para o inferno. Não, a
do Senhor Jesus Cristo não foi chamada para isto. Nós, como filhos e filhas de Deus, não fomos chamados para isto. Nós fomos chamados no objetivo de perdoar. Nós fomos chamados, até podemos ter opinião, mas não podemos condenar a ninguém, não podemos falar nada no sentido de macular a vida, no sentido de danificar a vida de quem quer que seja. Nós não teríamos o perdão. E o que o Senhor Jesus Cristo diz é que nós deveríamos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Se o irmão fracassasse contra mim, se ele começasse a fracassar contra a minha pessoa, a danificar a minha vida, vamos dizer assim, eu teria que perdoar ele se ele fizesse isso todo dia, 469 vezes. Você não consegue perdoar o irmão, porque ele não vai estar ali toda hora, sabe, falando mal de você, falei isso e aquilo, mas aí é na hora da ceia. Aí é naquele momento de ter comunhão com o Senhor Jesus, através dos ingredientes da ceia e do vinho, que o homem tem que se julgar a si mesmo. Nós temos que nos julgarmos. Estão aptos para tomar a ceia? O que eu fiz com a vida do meu irmão? Eu tirei ele lá da casa dele, ele veio para o meu convívio de tribunal aqui, eu peguei aquele nome, massacrei, eu não dei chance para ele defender. Ele nem sabia que estava sendo julgado. Às vezes isso pode acontecer no nosso meio. Pode acontecer de pegarmos nomes de pessoas, colocarmos aquele nome e então fazermos o julgamento e fazermos a condenação. Ele nem estava ali para se defender. Não tinha condição de se defender. Mas houve uma condenação. Irmãos, é hora de nós nos posicionarmos mais. É hora de exalarmos mais amor. É hora de estarmos nos perdoando e perdoando as pessoas. Eu digo sempre comigo, encerrando este assunto aqui comigo, nesse sentido, eu digo sempre, eu quero ver as pessoas felizes, porque se toda pessoa estiver feliz, ela não me fará infeliz. O infeliz é que faz a infelicidade do outro. Só faz a infelicidade de um ser humano infeliz. Mas se ele estiver feliz, ele não vai fazer a infelicidade de outra pessoa, porque ele está feliz. Não tem motivo para ele causar infelicidade. Não tem motivo para ele julgar e condenar ninguém. Se ele já se julgou, já se perdoou, ele vai querer também o perdão das outras pessoas. Que Deus faça também o perdão transformar na vida de outras pessoas. Julgamento não é para a noiva agora. O perdão é. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão Edson. Amém, obrigado pela preciosa participação. E agora eu passo já direto para o irmão Cássio, que vai complementar esse assunto para nós. Com você, irmão Cássio. Muito bom, irmão Cardoso. Maravilhoso. Tudo que nós ouvimos da palavra, da mensagem, é um complemento a mais. Muitas coisas nós sabemos, nós conhecemos, mas temos dificuldade de vivê-las. É a maior dificuldade do homem, é a prática. Nós aprendemos isso. A prática é a coisa mais difícil que existe. Eu trabalhando na construção civil, o mestre de obra, qualquer falhazinha que a gente cometia, o olho dele via. Era incrível como ele conseguia enxergar ao longe, por menor que fosse a falha que fosse cometida. Mas ele sempre pedia
a quem cometeu a falha para corrigir. Ele não sabia fazer o trabalho. Mas ele sabia ver quando aquele pedreiro, aquele ajudante cometia uma falta, né? Então ele tinha essa característica de enxergar de longe o erro, mas ele mesmo não sabia como consertar o erro. E o profeta disse que se você não sabe consertar aquele erro e você aponta ele, você se torna culpado. É responsável por aquilo. O remédio tem que ir junto. Cada coisa que nós vemos de errado deve ser resolvido não com uma crítica, mas com remédio. O remédio é quem cura a enfermidade. É exatamente isso. Mas eu queria aproveitar esse lado que eu vi que irmão Emerson, irmão Edson tomaram uma parte daquilo que o profeta falou e eu estava focado exatamente em outra. Porque se assentar 100 pessoas aqui sobre esses parágrafos que o profeta deixou para nós esta noite, vai ter 100 pensamentos a respeito da mesma coisa. O importante é nós dizermos somente o que diz a mensagem, o que diz a palavra. O profeta disse na mensagem Deus sendo mal entendido, parágrafo 161, ele diz assim, você sabe, observa como isso tem uma relação muito grande com isso que o profeta falou na mensagem, senhores, é este o tempo. Você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas. Vocês estão ouvindo? A má compreensão nos deixa com muitos problemas. E é muito fácil compreender mal as coisas se nós somos apressados. E Deus não tem pressa. E nem dá explicação a respeito do que Ele fala. Deus tem não explicação, Deus tem a revelação daquilo que Ele fala. Você vai encontrar, irmã, no último capítulo de São João, a partir do verso 15, quando Jesus, depois de ter jantado com os discípulos, já isso depois da ressurreição e de tudo, ele chamou a Pedro e fez aquelas 3 perguntas idênticas. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, amo sim, Senhor. Ora, na presença de Jesus, ele tinha que dizer isso mesmo. E, de fato, Pedro amava Jesus. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Outra vez, Jesus perguntou, tu me amas? E ele disse, Senhor, eu amo. Ele disse, pois apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou 3ª vez e aquilo entristeceu o espírito de Pedro. Tu me amas, Pedro? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro viu depois disso que João chegou e recostou a sua cabeça no peito de Jesus, porque ele era chamado de João, o amado, né? Ele gostava de deitar o seu rosto sobre o peito de Jesus. E então Pedro, vendo aquilo, e depois de Jesus ter falado diretamente com Pedro, Pedro então ficou naquele suspense de ver aquela cena, e chegou então para Jesus e perguntou, Senhor, mas e deste? O que será? Quer dizer, eu vou apacentar as ovelhas. Eu pasto.
Mas e de João? O que vai acontecer com João? Jesus disse: se eu quero que este fique até que eu venha, que te importa? Veja, Jesus não deu nenhuma explicação a respeito disso. Mas surgiu, diz a palavra, você vai ler até o final do capítulo 21 de João, que está escrito. Diz a palavra que surgiu um boato entre eles, naqueles dias, de que João não morreria. Quer dizer, é muito fácil, por falta da revelação, tomar a coisa pelo lado errado. É muito fácil, sem a revelação, dizer que que o irmão Branham era o Cristo. Era Jesus, melhor dizendo. Sem a revelação, dizer que o irmão Branham estava dizendo que viria outro, como nós ouvimos desta mensagem. Mas você ouviu o profeta dizendo aqui: a má compreensão nos coloca muitas vezes em problemas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que repetem de outras. O irmão Branham disse isso, ela ouviu alguém dizer aquilo. O irmão Branham nunca disse aquilo. Eu tenho escutado tantas coisas que o irmão Branham nunca disse que me dá riso às vezes. Daí a necessidade de cada irmão, você, irmão, irmã, nós, como membros da noiva de Cristo, internalizarmos a mensagem. Porque quando algo não estiver na mensagem, o seu coração rejeita. O seu coração, porque aquilo não brilha no Urim Tumim. Então o profeta disse, onde eles repetem de outras pessoas, onde compreenderam mal, aquilo coloca as pessoas em problemas. Por isso nós que pregamos o evangelho devemos ter muito cuidado. Porque as pessoas, elas conduzem-se baseado naquilo que nós pregamos. O pastor Joaquim disse, chamou a atenção, pastores, evangelistas, doutores, apóstolos, o povo vive conforme a nossa ministração. Daí o porquê de nós termos a segurança da mensagem, dizer somente o que a mensagem diz. Qual a dificuldade disso? Qual o problema que isso vai gerar para um pregador dizer o que o profeta disse? Julgamento. Se nós falamos fora daquilo que o sétimo anjo deixou, nós vamos ser julgados por isso. Jesus disse, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Se não... Está em São Mateus aí, eu não recordo o capítulo e versículo agora, você tem em casa, busca, pesquisa isso. Então, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, daí a minha admiração pelo pastor Machado, de ter o zelo de não falar sem a mensagem, de esconder-se atrás da mensagem. Quando tem o seu pensamento, irmão Abel é uma bênção, ele já colocou, é São Mateus 12, 37, né? Obrigado, irmão Abel, Deus te recompense por isso. Isso tem uma recompensa sim. Então, São Mateus 12, 37, por tuas palavras serás justificado. Quer dizer, eu disse só o que a mensagem disse? Então, a justiça de Deus está a meu favor. Não há julgamento para mim. Está na mensagem
A igreja e sua condição, o profeta diz que se você estiver na igreja, na palavra, no corpo, não há julgamento para você, porque todo julgamento que era para cair sobre a igreja, o profeta diz, Deus derramou em Jesus, e o corpo já foi julgado, então não há mais julgamento para esse corpo chamado noivo. Amém. Eu creio que seria, olha o conselho do profeta, eu creio que seria bom para nós se apenas bem esperarmos até compreendermos a respeito de que falamos. Não acha você isto? Ou eu sei que seria, para mim, muito bom para mim descobrir primeiro se é dessa maneira. Se você não tem segurança, não fale. Não se comprometa. Eu sei, irmão, irmã, que isso é o destino de almas. Cada pregador sabe disso. É destino de almas. São almas que estão em jogo. Como eu disse certa vez para um pregador que me falou que tinha 29 almas sobre os seus cuidados. E ele não havia lido ainda nem 2 mensagens do irmão Branco. Porque onde ele congregava, o pastor dele não dava as mensagens para as ovelhas. E eu disse, o senhor tem coragem de assumir essas pessoas sem conhecer a mensagem do profeta? Isso é sério, irmãos. E é exatamente disso que o profeta está falando. Compreender mal. A interpretação das coisas. Mas estamos sempre, parece ser, que somos mal entendidos. E aqui Davi está falando de Israel, compreendendo mal seus milagres quando eles estavam no Egito. Eu não dá de prosseguir, não. Ainda tinha mais um parágrafo aqui, bem grande para ler, né? Mas eu estou grato a Deus por isso, irmãos. É bom nós pensarmos nisso. O que disseram a respeito de João não era que ele não morreria, mas ele viu de fato a vinda do Senhor. Ele permaneceu com vida até a revelação do Apocalipse. Deus não deixou que sua vida fosse ceifada antes dele ver a visão, a revelação da vinda, da Nova Jerusalém e de todos os mistérios que o profeta revelou para nós. João foi um privilegiado. Não pôde falar, mas ele viu cada coisa que aconteceu. Amém. A mensagem é a tua bênção, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão Cássio. Amém. Glória a Deus. A gente fica maravilhado de cada porção, cada ponto de vista. Como o irmão Cássio acabou de dizer, e eu disse no início, é até o conceito do que é julgar, é ter uma opinião. E não tem como cada um que ouve um assunto não ter uma opinião. Isso é natural do ser humano. Você vai ter uma opinião, porque devido às influências, não tem como você enxergar a coisa por um prisma ou outro. Eu quero, antes de passar aqui as participações, o irmão Abel está aí na máquina, ele vai segurar um pouquinho aí mais do tempo para a gente. Antes de passar aqui para as participações, eu quero lembrar sobre uma aplicação muito própria, profunda, trazida naquele estudo do pastor Gedeão Marinho, durante o encontro. Aquele tema muito próprio que ele trouxe para nós, e dentro daquele estudo que ele trouxe, ele frisou a escritura que está em Efésios 4, 29. Se você quiser anotar para depois meditar sobre isso, é maravilhoso. Onde ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só
a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja só. Aí ele veio e colocou aqui um parênteses. Ele disse: se prenda ao que somos, se prender ao que somos, o que achamos, o que sentimos, são palavras torpes, porque nossos pensamentos e vontades não são as de Deus na maioria do tempo. E ele disse: devemos ser escriturísticos. Devemos sempre estar atrás das escrituras. Não devemos ser levados pelos sentimentalismos. Devemos ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos, né? Cuidado ao julgar qualquer coisa que seja. Então, agora, irmãos, eu quero aqui trazer para nós as participações, começando com o destaque enviado pela irmã, nossa, podemos dizer, nossa parceira aqui, a irmã Andréia Guimel. Ela trouxe aqui um destaque da pregação do irmão Miguel Rodrigues. O destaque foi: quanto mais perto nós ficarmos das virtudes do Cordeiro, mais longe ficaremos das ofertas do mundo. Amém, amém. Deus continue abençoando a irmã Andréia, que sempre tem participado conosco. Outro destaque aqui, enviado pelo irmão João Wesley. Ele nos mandou aqui um destaque da mensagem: então Jesus chegou e chamou. Parágrafo 111, onde o profeta nos disse: nós descobrimos aqui que Moisés está recuado neste canto, e Cristo tinha descido. Agora, e a Bíblia disse que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O vitupério de Cristo. Cristo era a unção. O Logos que saiu de Deus, o anjo, qualquer leitor bíblico sabe que aquele anjo era Cristo. E lá estava ele no deserto, e ele apareceu em cena, na forma em que ele devia se manifestar. Glória a Deus. É a participação do irmão João Wesley. Nós temos também destaque do culto de hoje à noite, do evangelista Antônio Neto, mandado pela irmã Cássia Lorena, que é outra colaboradora fiel da nossa programação, está sempre enviando o seu destaque. Ela colocou aqui: boa noite com Jesus, destaque do culto de hoje à noite, evangelista Antônio Neto. O arrebatamento não virá para qualquer um. O arrebatamento virá para quem está em espírito de arrebatamento. Aleluia. Deus abençoe, Deus recompense a cada um que tem feito com que esta programação seja esse momento precioso onde nós temos recebido mais uma porção do maná dos céus. E agora, irmãos, nós vamos orar. Vamos fazer uma oração, aquela oração numa corrente onde todos nós juntos somos mais fortes. Nós sabemos que todos no mesmo espírito, então, a força dessa oração é muito mais intensa. Ainda temos irmãos que estão no vale da sombra da morte. Ainda temos pessoas conhecidas que estão necessitando de que uma palavra a seu favor seja dirigida e que então eles alcancem a graça de Deus. Vamos todos nós juntos. Eu vou pedir para o irmão Emerson fazer essa oração para nós. E você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo, você faz parte disso. Então, agora você também, e nesse espírito de oração, vamos crer que Deus vai fazer por nós aquilo que nós estamos necessitando nesta hora. Por favor, irmão Emerson. Amém.
Querido Deus, nós nos aproximamos diante do Teu trono de graça pela fé, Senhor. Ao abrirmos nossa boca, nós temos fé que o Senhor nos recebe e que o Senhor, segundo a multidão das Tuas misericórdias, nos perdoa de todas as nossas fraquezas. E nós oramos, Senhor, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Senhor, nós pedimos também que o Senhor perdoe a cada um dos nossos irmãos, Senhor. Porque às vezes algo encoberto pode reter a bênção, Senhor, de chegar à pessoa. Teu profeta nos mostrou isso. Então perdoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos e irmãs. E concede, Senhor, a petição dos seus corações. Nós temos fé também, Senhor, que a tua mão não está encolhida. De que Hebreus 13:8 permanece tão vivo e eficaz quando ele foi escrito. De que o Senhor lá na eternidade viu cada um dos nossos irmãos, hoje enfermos e aflitos, e o Senhor providenciou o meio. O Senhor testificou isso ali em Isaías 53, que todas as nossas enfermidades, dores e aflição moeram o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado daquela trituração, Senhor, foi o perfume da rosa de Saron sobre cada um dos nós. Senhor, então, cura a cada um dos enfermos e aflitos, assim como eu estive também, Senhor. E o Senhor, naquele culto de oração, me curou tão milagrosamente, pois eu com muita dificuldade dobrei os meus joelhos para orar de tanta dor na coluna. E quando levantei, estava como que anestesiado e não sentia nenhuma dor. Tanto que testifiquei para minha esposa, não sinto mais nenhuma dor, estou como que anestesiado. Quem fez aquilo? Foi o Senhor. Então opera, ó Deus, milagrosamente na vida dos meus irmãos nesse momento e que eles possam sentir, Senhor, que a tua mão está sobre eles nesse momento, repreendendo Satanás e curando, Senhor, a cada um deles. Ó Deus amado, como diz a Escritura, Jesus Cristo te dá saúde. Meu irmão, Jesus Cristo te dá saúde. Minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Creia tão somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus recompense meus companheiros. Deus abençoe a cada um dos irmãos, dos ouvintes que participaram conosco desse momento e que possamos agora ter logo mais o repouso reparador e aguardar o dia de amanhã. Lembrando que amanhã, se o Senhor nos permitir, nós teremos a nossa reunião de oração e às 21h30 voltamos a nos encontrar com a nossa programação diária, o nosso Boa Noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor.
paixão.